Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 12 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com a doença todo ano. Com o avanço nos tratamentos, a possibilidade de cura aumenta a cada dia, mas a dor e o medo continuam assustando o doente e as pessoas ao seu redor. A nossa convidada de hoje é uma pesquisadora sobre a influência dos efeitos emocionais no tratamento do câncer e escreveu 2 livros sobre o assunto, Câncer e Vida e o Câncer e Família. Opinião Livre de hoje conversa com a psicoterapeuta e escritora Maria Antonieta Castro de Sá. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada. Vamos Maria mostrar Antonieta de Castro Sá. Não tem problema, já está corrigido. Maria Antonieta, você prefere ser chamada de Maria Antonieta? Antonieta, de Maria Antonieta. Então tá bom. Vamos mostrar o livro então da Antonieta. Eu também, viu? Eu sou Maria Silvia, mas eu gosto que me chamem de Silvia. De Silvia. Tá aqui, Câncer e Vida. Tá? Foi o primeiro. Esse é o primeiro. Sobre né? câncer, da linha do câncer. Sobre câncer. E esse aqui, Câncer e Família. Tudo a ver, por quê? Porque a família também participa e muito. A gente tem que tomar cuidado até, às vezes, da família, de alguém da família que está tomando conta, não ir antes, não é? De tanto Acontece, sofrimento. eu já vi acontecer. Você já quer, vi a acontecer. família sofre muito, né? Já vi acontecer. O que te motivou a escrever, a começar essa pesquisa e a escrever esses livros? Eu tive câncer 3 vezes. Eu tive câncer bilateral de mama e por conta disso precisei passar por uma mastectomia radical de ambos os lados. Ok. Há muito tempo? Há 15 anos. 10 anos depois tive um câncer na bexiga que não foi uma metástase. Se você quiser, depois eu explico por que não foi metástase. Pontual. Foi um novo tumor que meu corpo produziu, um novo câncer que meu corpo produziu, mas não foi Por causa causado pelo câncer de mama. E, bem, quando eu tive os 2 tumores de mama, não havia no Brasil a subespecialidade em psicologia chamada psico-oncologia, mas já havia fora, eu sabia, então eu fui procurar. E durante 3 anos estudei psico-oncologia na intenção de divulgar. Eu já sabia que havia muitas influências emocionais sobre o câncer. Não sabia exatamente quais eram. Os médicos diziam assim para mim: você vai tirar de letra, você é terapeuta, então o lado emocional você tira de letra. Eu queria torcer o pescoço deles, porque ser terapeuta não quer dizer que a gente tome vacinas contra os outros, né? Agora na hora da gente é difícil. Contra influências emocionais. Fui tratar de estudar e conhecer as influências emocionais, que não é algo que faça parte do curso nosso de graduação em psicologia, nem da especialização em psicoterapia e psicanálise. E aí, aprendendo psico-oncologia, eu tinha material para divulgar no Brasil os aspectos emocionais do câncer. Essa foi a motivação para os livros. Dizem que o câncer, eu estou saindo completamente fora da parte médica, o câncer se dá muitas vezes muito mais pelo lado emocional do que pelo próprio problema com a célula. Olha, o câncer... Uma pessoa que tem, às vezes, um problema emocional muito forte, isso pode causar câncer. A gente até brinca, você ser triste... Você ser triste dá câncer, quer dizer, tem alguma coisa a ver? É assim. Agora eu vou responder... cientificamente falando. Tecnicamente. Okay. O câncer é causado por um tripé. Fatores genéticos, que provavelmente todo mundo tem nos dias de hoje fatores genéticos, né? Na família. E não quer dizer que por ter fatores genéticos... alguém terá câncer. Mas se tem câncer é porque tinha fatores genéticos. Fatores ambientais e emocionais. Quais são os ambientais? O tabagismo, o alcoolismo, o ar maravilhoso que a gente respira, os agrotóxicos que a gente ingere na alimentação. Tudo contribui também para o desenvolvimento da doença. Estão entre os fatores ambientais causadores de câncer.
existe um refrigerante, que eu não devo dizer o nome, que é o mais provavelmente usado ainda no mundo, que até pouco tempo usava, para você fazer uma ideia, ciclamato de sódio como adoçante. O ciclamato de sódio é um dos produtos mais cancerígenos que há na nossa alimentação. Tem que prestar atenção, a gente que lê sempre, né? Ciclamato de sódio, tem que tirar fora. Então, esse é um fator ambiental. E fatores emocionais. Os fatores emocionais, eu não diria que eles causam o câncer. Pelo que eu aprendi naqueles anos estudando psico-oncologia, eu entendo que eles são o gatilho. Tá? Você tem, alguém tem fatores genéticos, está sujeito, todos nós estamos sujeitos a fatores ambientais, aí você vive situações, tem uma história de vida e vive situações negativas, estressantes, traumatizantes, que funcionam, alguma delas, ou o conjunto delas, em algum momento funciona, quando a nossa resistência imunológica está mais baixa, funciona como gatilho e desencadeia o desenvolvimento da doença. Eu vou só fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando aqui com a Antonieta, tá bom? Um instante só, até já. Opinião Livre está de volta, conversando com a psicoterapeuta e escritora Maria Antonieta de Castro Sá. E ela está falando justamente sobre a influência, né, que o emocional tem numa doença tão grave quanto o câncer, né, uma doença triste. Em relação a essas emoções, nós paramos nisso no primeiro bloco, elas podem influenciar de que forma o surgimento da doença? Existem pesquisas, que aqui não é o caso de citar com certeza, mostrando claramente já há vários anos, sobretudo nos Estados Unidos e na Alemanha, que emoções positivas acionam o cérebro para que ele produza com mais facilidade, vamos dizer, o nosso conjunto de capacidades imunológicas. Ok. Tá? A gente, quando está feliz, a gente tem mais células que ajudam a gente aciona proteger. O cérebro, e o cérebro, por sua vez, aciona a produção, por exemplo, de gama-globulinas, aciona a produção de hormônios e das nossas capacidades imunológicas, emoções positivas. E, por analogia, o contrário, né? As emoções negativas estimulam menos do que se espera o cérebro a desencadearem a produção de capacidades de enzimas, hormônios, o que seja, que compõem as nossas capacidades imunológicas. Como que a gente pode evitar, então? Quer dizer, por exemplo, um casamento bem-sucedido é bom, um casamento feliz, quando as pessoas se amam, então ajuda, no caso, a gente estar melhor, uma família mais harmonizada. Quando as pessoas, se amam e se entendem. E se entendem, quer dizer, isso já ajuda. O que pode causar? Muitas brigas, não só no casamento. Quais são os gatilhos que podem realmente influenciar a gente até adquirir, porque vai adquirir o câncer com isso? Olha, o mais comum é que as pessoas portadoras de câncer tenham na sua história de vida, geralmente na infância, mas não precisa ser necessariamente, uma história de rejeição. Muitas vezes a pessoa não foi de fato rejeitada, mas ela se sentiu rejeitada, e é isso que vale. Tá. Então, muitas vezes os pais não têm a intenção de rejeitar filhos, mas lidam com eles de uma maneira que eles se sentem rejeitados, tá? Então, as rejeições estão presentes na história de vida de 95% das pessoas que apresentam câncer. Tá. Perdas de pessoas que tinham uma valência muito grande na vida da gente, né? De um ente querido que está muito próximo. Um ente querido. A dor, né? Essa dor. Um ente querido. Afeto emocional totalmente. Um ente querido que fazia uma parte muito importante, um ente querido do qual às vezes a pessoa dependia, né? Pode ser outro gatilho, a perda. Frustrações profissionais. Ansiedade profissional. Ansiedade profissional hoje é uma causa tão importante de câncer que já tem pessoas pesquisando por que tantos políticos andam tendo câncer. Porque agora a gente fala assim, né, Antonieta, nossa, o que está acontecendo?
Tá todo mundo morrendo de câncer? É. Por que tá todo mundo... Uma amiga morreu de câncer, não sei quem morreu de câncer. O que está acontecendo? Sabe o que eu penso? Lá para trás, havia menos recursos para diagnosticar. Então, sempre houve muito câncer e a gente não ficava sabendo por falta de recursos de diagnóstico. Mas não é só isso. O índice de câncer, hoje temos recurso de diagnóstico, hoje há bastante tempo, e o índice de câncer só aumenta. E se você quer saber, o câncer de mama é a segunda maior causa de morte depois das doenças cardíacas, ainda, apesar de ser um tipo curável de câncer. Então, quando uma Angelina Jolie tira... Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe o que está fazendo. Sabe o que tá fazendo. É uma proteção fundada realmente na coisa da genética, muito forte. Da genética, né? Dos fatores Ninguém ambientais. está falando para todo mundo começar a fazer isso, mas hoje em dia, a tecnologia permite que a pessoa faça isso com certeza para evitar. Então, agora você perguntava dos fatores emocionais, então, voltando às perdas, a ansiedade profissional, eu dei o exemplo dos políticos. Você viu recentemente, foi um tal de políticos, não foi só no Brasil, os políticos estão tendo câncer, assim, de um modo geral, por causa de ansiedade profissional. O estresse é um grande desencadeador de câncer também. Essa angústia de não conseguir realizar, essa frustração, porque hoje em dia todo mundo é estressado, Antônio. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa economia de mercado, no mundo que é globalizado, onde a regra do jogo é vender. E vender hoje, para vender outro amanhã, para vender outro depois de amanhã. Então, as pessoas estão condicionadas à regra da satisfação imediata. A gente compra um celular, por exemplo, que hoje é uma necessidade, para dar uma satisfação imediata, daqui a 15 dias já é outro que a gente ou quer ou precisa, porque já existe outro mais aperfeiçoado. Então, esse é um exemplo que acho que já deixa claro, não é? A corrida pelo consumo também só pode deixar o ser humano menos humano e muito estressado. E a contrariedade? Muitas vezes a pessoa fica anos num trabalho que ela não gosta, ela faz aquilo porque ela precisa, ou muitas vezes uma situação familiar que você fica numa situação que você não é feliz, você é contrariado o tempo todo, você aguenta aquela situação. Olha, isso deve ser realmente traumático. Você me ajudou muito com essa pergunta. Isso é muito traumatizante, isso não é desgastante, é pior do que desgastante. Isso é destrutivo, sabe, em termos emocionais. Eu entendo, não me importo estar nos livros, não me importo de dizer em público, eu trabalhei durante 28 anos no Hospital Prisional do Carandiru. E depois de um certo tempo eu já não queria mais estar lá trabalhando. Mas faltava pouco para me aposentar, então não seria também muito inteligente abandonar. Os primeiros anos foram de muita aprendizagem, depois as coisas lá, depois começou a surgir PCC, o perigo aumentou muito, e eu não queria mais estar lá. Estava te fazendo mal, né? Muito mal. Eu entendo que possa ter sido uma das causas emocionais dos cânceres que eu tive. Eu ainda aguentei uns 10 anos dentro do Carandiru, a duras penas. Então, eu imagino. É um exemplo. Porque é muita tristeza, né? Também que você está lidando. Tristeza, insegurança, apesar de já estar acostumado ao convívio com aquilo tudo, mas tristeza, insegurança e, sobretudo, frustração por não poder desenvolver. O que mais nos desgosta num trabalho é não poder trabalhar como a gente gostaria de trabalhar. Se sentir tolhido, né? Você não consegue realmente fazer aquilo. A realidade não te permite desenvolver a qualidade de trabalho que você gostaria de desenvolver e não te permite ter prazer no que você faz. O que você coloca principalmente aqui nessa divisão que você fez dos dois livros, Câncer e Vida e Câncer e Família? Por exemplo, nesse Câncer e Vida você mostra o quê? Aqui está um corajoso relato, né? Esse aqui você relata a sua própria experiência. Isso, Câncer e Vida é o relato da minha experiência, paralelamente com as explicações técnicas sobre as influências emocionais do câncer que eu resumi aqui com você. O Câncer e Família já é resultado de um aprofundamento do estudo da psico-oncologia, ou seja,
eu acabei entendo hoje com bastante segurança, o câncer, além de ser uma doença crônica, porque independente de metástase que possa, pelo qual a doença possa se espalhar, muitas vezes não acontece metástase. Parênteses pequeno. Metástase é quando as células cancerígenas migram para órgãos até distantes do órgão original, porém órgãos que formados por células da mesma origem embrionária do órgão original. Isso é metástase. Ok. Então, por exemplo, o câncer de mama pode fazer metástase no fígado, porque o fígado é composto de células da mesma origem embrionária das células de mama. Isso é metástase. Entendi. Interessante aprender isso. Uhum. Tá? Também pode produzir o câncer de mama, câncer nos ossos. Por quê? Os ossos também são compostos por células da mesma origem embrionária das células mamárias. Isso é metástase. Agora, eu tive, por exemplo, o terceiro tumor, um tumor na bexiga, que não foi metástase, porque as células da bexiga não têm nenhuma relação, em termos de família embrionária de células, com as mamas. O câncer da bexiga foi um outro tumor que o meu corpo produziu. Tá bom. Isso é um exemplo da cronicidade do câncer. A gente tem câncer hoje, daqui a um tempo pode ter câncer de novo, até morrer pode ter outros tumores cancerígenos, pode ter outros tumores malignos em qualquer parte do corpo. Quem tem câncer uma vez pode ter Pode ter várias. Nunca, por exemplo, no caso, consegue se livrar. Não, eu não tenho mais câncer. Não, ninguém pode dizer eu tive câncer. Quem tem câncer, tem câncer. E ele pode não formar outros tumores, como pode, por isso ele é crônico, como ele pode formar as células cancerígenas, ou por metástase, ou pela cronicidade da doença, podem formar outros tumores em qualquer outra região do corpo, em qualquer época. Por isso ele é uma doença crônica. E o quanto que estamos avançados em relação a isso? E na questão da família, eu cheguei à conclusão agora, como eu disse com bastante segurança, de que o câncer também é uma doença familiar, não no sentido genético. A família é um dos fatores mais responsáveis pelo desencadear do câncer de alguém. Por quê, Antonieta? Porque os conflitos familiares são os mais difíceis da gente enfrentar nessa vida. Uhum. Isso não importa a idade? Ou nós estamos falando, por exemplo, adolescentes? Não, nós estamos isso falando... não importa a idade. Não importa. É mais comum em adultos, né? Porque ao longo da vida, a tendência das pessoas irem, as crianças, os adolescentes, na procura da sua identidade, enfim. As pessoas também vão desenvolvendo fatores de resistência, de defesa, mas a gente sabe que existe muito câncer infantil e adolescente também, embora com mais margem de chance de cura. Né? Em relação ao tratamento... Por isso o câncer de família. Porque tá? Aí são contadas 5 histórias de famílias nas quais alguém teve câncer. Tá. Então, a influência que a família teve para o desenvolvimento do câncer. A influência que a dinâmica familiar teve do ponto de vista emocional para o desencadear daquele câncer. E a influência igualmente que a família sempre tem no tratamento e evolução da doença. E esses 5 casos que você colocou são famílias desestruturadas? São famílias... Que famílias são essas? Olha, de propósito, todas são famílias estruturadas. Olha, quer dizer, existe amor, existe compreensão. Não, estruturada, perdão. No sentido que você está falando pai, mãe e os filhos. É isso, entendi, estruturadas entendi. Quer dizer pai, mãe, filhos que tradicionais. Convivem, né? Geralmente existe amor, nem sempre existe compreensão, mas você não está errada. São famílias onde existem os membros principais que convivem, às vezes não muito bem, mas convivem. E sogros e sogras e tios e tias, porque família é mais do que pai, mãe e filhos. Com certeza, né? Com certeza. Em relação à tecnologia e tudo que você pode colocar para a gente, misturando, né, essa psicoterapia, o tratar do câncer também com a emoção tanto ela pode causar como ela pode curar?
A emoção pode ajudar a curar. Existe, não é a emoção. A emoção pode ajudar. Sabe como é que a emoção ajuda? A gente faz uso de uma quimioterapia, que entre parênteses costumava, hoje a técnica, hoje o avanço da ciência já não traz tanto isso, mas a quimioterapia judiava da gente mais do que o câncer, até uns 10 anos atrás. Hoje já evoluiu, já não judia? Já, hoje existem, por exemplo, comprimidos de quimioterápico que causam menos efeitos colaterais, que são específicos para cada tipo de câncer, né? Isso tudo evoluiu, felizmente, bastante. Mas então você faz uma quimioterapia. Se você está rodeada, por isso a psicoterapia, não querendo puxar a brasa para minha sardinha, não é isso, é para a sardinha da vida que eu estou puxando a brasa. Se você tem um ambiente, não só familiar, um ambiente no entorno da pessoa que o ajude a estimular suas emoções, que a ajude a estimular suas emoções positivas, isso vai ajudar aquela quimioterapia a fazer um efeito melhor, com certeza. É assim que funciona. O que mais você... Não é a emoção que cura o câncer, mas as coisas estão entrelaçadas. Ela ajuda os recursos químicos, os recursos de radiação a fazerem um efeito melhor. Na sua experiência em relação a isso, quer dizer, a reação das pessoas ao redor, a forma como elas lidam quando a pessoa já tem a doença, isso pode influenciar muito? Muito, muito. A reação das pessoas, ela pode ajudar as pessoas, ajudar o doente a querer viver e pode ajudar o doente a preferir morrer. A preferir desistir. Não deve ser fácil, né? Porque é uma luta realmente. É uma luta. Você, mais do que ninguém, sabe que força que tem que buscar. Onde busca essa força? Sabe? Busca dentro da gente mesmo, em primeiro lugar. Busca no entorno da gente. E busca, perdoem aqui se eu vou ser invasiva, mas é muito importante quem é capaz de buscar força em Deus. Sim. Tem que ter fé, né? Tem, porque eu sempre falo que a gente acha que está no comando, mas não está. A gente não está no comando. Pode até não acreditar em Deus, é que a gente respeita qualquer coisa, mas que tem alguém no comando dessa história, tem. A gente não sabe quem é. Não importa a religião, mas tem que... A fé tem um fator, assim, crucial nessa força que a gente vai buscar dentro da gente mesmo. Nesse trabalho que você fez com as pessoas, existe algum sinal que a pessoa possa passar para você que ela está precisando realmente de um lado emocional muito mais do que a quimioterapia? A forma como ela demonstra? Eu não tenho como avaliar, porque eu não sou oncologista, o quanto a pessoa precisa da quimioterapia. Não, o lado emocional. Mas eu tenho como avaliar o quanto as pessoas precisam de uma interferência emocional mais adequada. Então, é muito comum que eu chame, eu estou acompanhando em psicoterapia um paciente de câncer. É muito comum que eu chame pessoas da família, paralelamente, para serem orientadas. Por perceber que o comportamento daquelas pessoas, quando inadequado, não está ajudando a pessoa por tudo que ela queira viver e por todo o esforço que ela esteja fazendo, ela tem, é como um jogo de futebol, sabe? Ela tem o outro time, que muitas vezes está na família, marcando mais gols e não deixando que ela marque gols na sua luta pela vida. Qual hoje é o pior câncer, o câncer que não tem cura? Tem algum câncer, se é que se pode dizer isso, mas a gente tem notícias de pessoas que adquiriram um câncer em 2, 3 meses, acabou. Não. Foi bom também você tocar nesse assunto. Também um oncologista responderia isso melhor do que eu. A experiência tem me dito que os tumores cerebrais são de prognóstico mais difícil. Não quer dizer que não tenham cura, mas são de prognóstico mais difícil. E alguns outros que eu prefiro não mencionar, porque as pessoas podem ter e ficar apavoradas. Agora,
Eu gostaria muito, e se isso for o encerramento, eu vou ficar feliz. Então pode gostaria falar. muito de pedir aos senhores médicos, oncologistas, clínicos gerais, mastologistas, todos aqueles que têm ligação direta ou indireta com o câncer, que pensassem muitas e muitas vezes, antes de dizer para um paciente, a senhora, o senhor, quanto tempo, a gente pergunta, quanto tempo o senhor acha que eu vou viver? Eu tenho metástase? Tem. Tem que informar as pessoas, não se deve esconder nada das pessoas. Só uma pergunta não se deve responder do ponto de vista emocional. Estou disposta a discutir isso com quantos médicos quiserem em público discutir comigo. Não se deve responder para um paciente. O senhor, a senhora tem um prognóstico de 1 ano de vida. O senhor, a senhora tem um prognóstico... o seu câncer vai ser curado. Exatamente. É o tempo de sobrevida que a pessoa possivelmente tenha com aquele câncer e com aquele tratamento. Médicos, muitos deles pensam que são, mas não são deuses. E são tantos os fatores que interagem no tratamento de um câncer que dizer para uma pessoa... A senhora tem 1 ano de vida, de sobrevida, se a senhora se tratar direitinho, a senhora pode viver 1 ano de vida. É dar uma sentença de morte para a pessoa. Muito bem. Que aumentem muito a ansiedade e o medo que a pessoa já vive pelo fato de ter câncer. Doutores, não vamos mais dizer para os pacientes quanto tempo de sobrevida eles têm. Quanto tempo de sobrevida eu tenho, doutor? Não sei, só Deus senhora. Sabe. Não sei. Por que tanta dificuldade de dizer, não sei. Olha, vamos trabalhar para a senhora viver o máximo possível. Querida, muito obrigada pela sua presença. A gente não tem mais tempo. Obrigada pela sua força e por ter vindo aqui dar seu depoimento. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.